Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vim compartilhar com vocês o que eu li na Bíblia hoje. E hoje eu li Mateus capítulo 7, que fala sobre a persistência na oração. No versículo 7 fala: Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. No versículo 9 fala: Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. No versículo 12 diz: Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. O capítulo ele continua e aí ele vai falar sobre a porta estreita. A porta estreita ele é um convite, ele está sendo feito, ele está em aberto para cada um de nós aceitar. E aí diz assim: entrem pela porta estreita, o caminho é apertado, mas ele vai nos levar à vida eterna. Poucos encontram. E aí eu fiquei pensando para que a gente seja esse povo que encontre, que faça valer a pena, que entre pela porta estreita e supere os obstáculos e viva tudo para a glória de Deus. Aí o capítulo vai continuar e vai falar sobre a árvore e seu fruto. No versículo 15 diz bem assim: Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Esse versículo 15 aqui, ele me ensina a importância do discernimento. E aí depois eu quero ir para o versículo 21, que para mim foi assim, o versículo chave de hoje da minha leitura. Entrará no reino dos céus apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí eu quero deixar uma reflexão com relação a esse versículo. Eu me incluo, para refletir, já que é uma reflexão, se temos feito a vontade de Deus, porque a Bíblia nos ensina, ela nos alerta, Mateus capítulo 7, versículo 21. Quem vai entrar no reino dos céus? Apenas aqueles que fazem a vontade de Deus, que está nos céus. É claro, é simples e é isso. Continuando o capítulo, ele vai falar sobre o prudente e o insensato. Eu quero mais falar sobre o prudente, pegar um ensinamento bom para colocar em prática. O que ouve e pratica a minha palavra vai ter o alicerce na rocha. Rocha para mim sempre representa Cristo. E aí vai receber autoridade. Gente, é uma sequência. Eu vou ouvir, eu vou praticar, eu vou estar alicerçada, eu vou receber autoridade. Então, assim, que possamos ser prudentes, né? Continuando o capítulo 7, na verdade, começando o capítulo 8, ele vai falar sobre a cura de um leproso. O que mais me chamou a atenção foi o versículo 3, que fala: seja purificado imediatamente. Essa foi a palavra, assim, chave para mim. A palavra imediatamente. Não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem, não é ano que vem, é imediatamente. E ele foi purificado. E aí o capítulo continua falando sobre um centurião que demonstra fé. E o que mais me chamou a atenção foi o versículo 8, o trecho que diz: apenas uma palavra. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas ele nem quer que Jesus vá. Ele quer que Jesus libere uma palavra. E aí eu fico refletindo sobre a importância da palavra, o quanto a palavra tem poder. Ele esperou e aguardou com confiança em Cristo de que Deus liberaria uma palavra. E aí no versículo 13 Jesus diz: vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o servo do centurião foi curado. Olha que tremendo. O capítulo continua, aí vai falando o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Eu vou repetir porque só esse título já é muita coisa. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. E aí, mais uma vez, a questão da palavra. Uma palavra e curou todos os doentes. Isso está escrito no versículo 16.
Muito bonito o final, a parte B do versículo que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O capítulo continua, vai falando sobre o quão difícil é seguir Jesus. Sim, a Bíblia fala isso pra gente, o quão difícil é seguir Jesus, mas vale a pena. E aí vem a passagem de Jesus acalma a tempestade. Eu quero destacar o versículo 26 que fala: Ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Jesus sempre faz a mais. Ele não só repreendeu os ventos e o mar, não só os ventos e os mares pararam, se fez completa bonança. Que a gente possa usufruir dessa bonança nas nossas vidas. O capítulo continua falando sobre a cura de não um, mas 2 endemoniados. E aí eu vou partir para o capítulo 9, que fala sobre Jesus cura um paralítico. E o trecho que me chamou a atenção foi o versículo 2, lá no final. Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Esse trecho me faz refletir que absolutamente nada do que eu fiz, faço ou farei vai mudar o que Deus pensa a meu respeito. Ele nos ama e isso é um fato imutável. E essa questão de dizer bom ânimo, eu sei que a gente está no começo do ano, mas é sempre bom declarar isso sobre a nossa vida. Que a gente tenha bom ânimo em Cristo, sempre em Cristo, focando em Cristo. Porque tudo nele não acaba, não se desfaz, não diminui, não subtrai. E essa passagem fala que o povo ficou cheio de temor e glorificou a Deus. É um alvo de oração. Que o Senhor nos encha hoje com o temor dele e que a gente abra nossa boca para glorificar a ele. E aí fala sobre o chamado de Mateus, que é o livro que eu estou lendo, o livro de Mateus. No versículo 13, o último versículo da passagem sobre o chamado de Mateus diz: Desejo misericórdia, não sacrifício. Que nós sejamos pessoas misericordiosas. Que Deus nos trate, que Deus nos limpe, que Deus nos lave. E explico o porquê. Cara, eu acho impressionante que sempre Deus nos explica as coisas. Pois eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. E aí fala, Jesus é interrogado acerca do jejum. Depois fala o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Eu vou repetir esse título. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Vamos lá, versículo 18. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Eu fiquei pensando, quando as pessoas riem de mim, e as pessoas riram de Jesus. Então, vida que segue, né? Para fechar essa passagem, versículo 25. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. E nessa mesma passagem, né, falando sobre o poder de Jesus sobre a morte, agora vai falar sobre o poder de Jesus sobre a doença. Versículo 20. Nisso, uma mulher que havia 12 anos sofrido de hemorragia chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse, novamente, ânimo. Pela segunda vez, no mesmo capítulo, falando sobre ânimo. Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. E aí vai falar sobre, o capítulo vai continuar, vai falar sobre a cura de 2 cegos e um mudo. E vai falar sobre a questão também de poucos são os trabalhadores. Para fechar, o versículo 38. Peçam, pois o Senhor da colheita envia trabalhadores para a sua colheita. É isso.